Muy buenas tardes, Uma boa jóvenes, tarde, jovens, y también los adultos e também niños os que estão adultos presentes, e as crianças que estão que as bendiciones presentes. de Jesucristo, Que as nuestro bênçãos de amado Jesus Salvador, Cristo, nosso amado sean Salvador, con todos seja ustedes com todos y conmigo vocês también, e também y comigo, nos bendiga e esta nos tarde abençoe nessa en tarde, esta actividad, nesta en la atividade, próxima también, e também na y en la de la próxima, noche e na también. atividade da noite Y também, nos e dé del agua nos dê da de água, su palabra y de da su sua espíritu, palavra e do seu y Espírito, del alimento espiritual e do del alimento maná, espiritual de su do maná da palabra, y nos sua alimente palavra e en nos nuestra alimente alma. em nossa alma. Diz Amós capítulo 8, Diz Amós versos capítulo 8, 11 en adelante. versículos 11 em He aquí diante. vienen días, dice Eis que Jehová vem el dias, Señor, diz o en Senhor, los cuales enviaré nos hambre quais a la enviarei tierra, fome à no terra, hambre de pan, não ni fome de sed de pão, agua, nem sede de sino água, de oír mas de la ouvir palabra a de palavra Jehová. do Senhor. E irão errantes de E mar irão a mar, errantes desde de el mar a norte hasta mar, el oriente, de norte discurrirán até o buscando la oriente, palabra de Jehová, correrão y no buscando la a hallarán. palavra do En Senhor e aquel não tiempo, encontrarão. las doncellas Naquele tempo, as hermosas donzelas y los jóvenes formosas e os desmayarán de jovens sed. desmaiarão de sede. Los que juran por Os el que pecado juram de pelo Samaria, pecado de Samaria e por tu dizem, Dios, pelo teu Odã, Deus, e por el Odã, caminho e de pelo Berseba, caminho de Berseba, cairão e nunca mais se levantarão. Que Deus bendiga Que Deus nuestras abençoe almas nossas con su almas palabra com a sua y palavra e nos permita entenderla. entendê-la. Podem tomar assento, Podem si se tienen la assentar, bondad. por gentileza. Este es un tiempo profético Este é um tempo profético de hambre de fome y sed e de sede oír de ouvir la palabra a de Dios. palavra de Deus. Así como Assim en como cada edad y em en cada cada era dispensación e em cada dispensação hubo hambre y sed houve de oír fome la palabra e de Dios, sede de ouvir a correspondiente palavra para de esa edad Deus, y para correspondente esa para a dispensación. era correspondente En este e a tiempo final en el dispensação cual nosotros correspondente. vivimos, Nesse podemos tempo mirar final hacia no qual atrás nós vivemos, e podemos ver olhar onde para estava trás e ver a aonde palavra de estava a Deus. palavra El de alimento Deus. espiritual O alimento para a alma espiritual de los para a seres alma humanos. dos seres Estava em el humanos mensajeiro estava no mensageiro de cada edad de cada e de era cada e de dispensação. cada El mensaje dispensação. para cada dispensação, A mensagem lo para trajo el cada mensajeiro de cada dispensação, dispensação, o mensageiro de como cada alimento dispensação a espiritual para a trouxe, dispensação como o completa, alimento e espiritual el para mensajeiro de a cada edad dispensação completa. E o repartia mensageiro esse de cada mensaje era repartia en la essa edad que mensagem lhe tocava na viver. era em que lhe tocava Por viver. isso es Por que isso é que en em São Mateus São capítulo Mateus capítulo 24, 24, Jesús habla Jesus falou acerca de los com siervos relação aos fieles y servos prudentes, fiéis e prudentes. e diz en el E capítulo diz no 24, capítulo verso 24, 42 versículos al 42 ao 47, 47. Velai, Velai, pois, porque não sabeis a que hora a que hora há de há de vir o vosso Senhor. Pero sabed esto, Mas que se el sabei padre de isto, que familia se o pai de supiese família a que soubesse a hora que el ladrón horas habría de o venir, ladrão haveria de vir, velaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor colocou sobre a sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado é aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará, ou seja, o colocará como administrador, como mordomo de todos os seus bens. Esta aqui é a promessa para o mensageiro, que no último dia estiver dando alimento espiritual no tempo da vinda do Senhor, no tempo e no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Este servo fiel e prudente, o qual estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, é o servo fiel e prudente bem-aventurado, ao qual o seu Senhor colocará sobre todos os seus bens. Agora tivemos o primeiro anjo mensageiro, o primeiro servo fiel e prudente para a primeira era, mas esta era já passou e naquele tempo não se cumpriu a segunda vinda de Cristo. E assim nós passamos de era em era, durante a dispensação da graça, e de mensageiro a mensageiro, e de mensagem de cada mensageiro a cada mensagem do outro mensageiro. Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo tem passado, e Cristo em Espírito Santo tem estado manifestado em sua igreja
de era em era, no mensageiro de cada era, chamando e juntando os escolhidos de cada era, e lhes dando alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus de cada era. E agora para o último dia, quando já transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus enviou os seus 7 anjos mensageiros para as 7 eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que chegamos a uma nova era e a uma nova dispensação, uma nova era a parte das 7 eras da Igreja gentia e uma nova dispensação, a dispensação do reino. E quem é o servo fiel e prudente, colocado aí na era da pedra angular e dispensação do reino, com alimento espiritual para a alma, com o pão de vida eterna, com a palavra de Deus correspondente à dispensação do reino e era da pedra angular? Este servo fiel e prudente que está aí na era da pedra angular, dando esse alimento espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira em torno da segunda vinda de Cristo, é o que alimenta os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, neste tempo final. E é este o tempo mais importante de todos os tempos. Este é o tempo em que o mundo inteiro tem fome por ouvir a palavra de Deus correspondente a este tempo. E dão a mensagem correspondente às eras passadas. Mas para este último dia estaria um grupo de escolhidos de Deus, na era da pedra angular, recebendo esse alimento espiritual através do servo fiel e prudente, na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, qual é esse povo? É o povo latino-americano e caribenho. E aí é onde Deus coloca os seus escolhidos. E podemos dizer que os 90 ou mais de 90% dos escolhidos estão nesse território para formar a era da pedra angular. E por isso são chamados e juntados neste tempo final com a mensagem do Evangelho do Reino, que é o alimento espiritual para a alma de cada um dos filhos de Deus. É este o maná escondido que está prometido em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, aonde nos diz: ao que vencer, o que tem ouvidos, ouça. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Aonde estava escondido o maná no templo, estava no lugar santíssimo, em uma urna ou uma vasilha de ouro. Assim, Deus deu a ordem para Moisés e para Arão que pegassem do maná que caía do céu, o maná que caiu no 6º dia. E daquele maná pegaria uma porção e o colocaria no lugar santíssimo. Naquele dia caia maná para o dia 6º e para o dia 7º também. E agora Deus mandou colocar no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto, em uma vasilha de ouro, o maná. E esse é o maná escondido, porque nenhuma pessoa podia ver, porque o lugar santíssimo, nenhuma pessoa poderia entrar, a não ser Moisés, a qualquer dia, e Arão, uma vez por ano. E agora, podemos ver aonde está o maná escondido e como este maná escondido ali tipifica a revelação divina da segunda vinda de Cristo correspondente a este tempo final no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, porque as 7 etapas ou eras da igreja gentia representam um lugar santo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, e a era da pedra angular representa ou está representada no lugar santíssimo. E porquanto ali no lugar santíssimo estava o maná escondido, aquele alimento que Deus deu ao povo hebreu, agora é na era da pedra angular, que está representada no lugar santíssimo, aonde está o maná escondido, o alimento espiritual para a alma, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E deste alimento espiritual é que a humanidade tem fome e sede. E agora,
Deus é o que nos alimenta neste tempo final, através de seu anjo mensageiro, que é o servo fiel e prudente do último dia, que nos dá o alimento a tempo, o alimento que corresponde a este tempo final, e ninguém mais tem este alimento, apenas o anjo do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. Nenhuma outra era tem este alimento, porque o alimento de cada era já foi dado pelo mensageiro de cada era, e já não há mais mensageiros para as 7 eras da igreja gentia, porque eles já viram e já se foram, e somente resta a igreja de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. É a primeira ocasião em que a igreja de Jesus Cristo tem um profeta mensageiro dispensacional, a primeira ocasião, e vem com a mensagem dispensacional, como o maná escondido, como alimento espiritual que Deus tinha escondido, guardado para os seus escolhidos para este tempo final, o qual nenhum outro ser humano comeu nas eras passadas. Apenas em eras e dispensações passadas foi tipificado ou representado esse alimento espiritual que ele nos daria nesse tempo final. Agora estamos conscientes que esse é o tempo de fome e sede na alma dos seres humanos por ouvirem a palavra de Deus, mas a nós, Deus está nos alimentando a alma com a sua palavra neste tempo final. Vejam o que disse com relação ao servo fiel e prudente. Diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente ao qual o Senhor colocou sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Que alimento? O alimento da palavra de Deus. E agora a pergunta, quem é este servo fiel e prudente? Ao qual, quando o seu Senhor vier, bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo como? Assim, dando esse alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará, ou seja, o colocará sobre todos os seus bens, porque no último dia, na era da pedra angular, dispensação do reino, o adotará. E será o único mensageiro depois do Senhor Jesus Cristo, que seria adotado, estando vivo. E tudo isso foi representado nos mensageiros dispensacionais e de diferentes eras, nos quais se refletiu o que seria a adoção do servo fiel e prudente no último dia. Agora podemos ver, por exemplo, na adoção de Jesus do Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias falando com ele, e o seu rosto resplandeceu como o sol. O de Jesus, e Deus ali estava adotando Jesus, e disse, este é meu filho amado, em quem me contento, a ele ouvi. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 18, ou 19, nos diz, profeta como eu vos levantará o Senhor, o vosso Deus, a ele ouvireis. Ou a ele ouvi. Vamos lê-lo tal e como está aqui. Profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, te levantará o Senhor, o teu Deus, a ele ouvireis. E no versículo 18 ao 19 diz, do mesmo capítulo 18 de Deuteronômio, profeta lhes levantarei do meio dos seus irmãos como tu, ou seja, como Moisés, e colocarei as minhas palavras em sua boca, onde Deus coloca as suas palavras na boca do profeta que ele envia. E agora, para ser alimentados com o alimento espiritual da palavra de Deus, o maná escondido, aonde temos que encontrar este alimento espiritual? Na boca do profeta que ele envia. Porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os seus profetas. E é na boca de seus profetas onde ele coloca a sua palavra, e colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. O que falará? Tudo o que Deus mandar que ele fale para o povo. Mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. No livro dos Atos, capítulo 3, versículos 22 a 23, diz, eu o eliminarei do meio do povo, citando esta passagem, o apóstolo São Pedro. Agora, podemos ver onde é o lugar aonde a palavra, o alimento espiritual para a alma, seria encontrado na boca do profeta que ele levanta para o povo. E
E Deus diz a ele, ouvi. Por quê? Porque ouvindo a ele, estarão ouvindo a Deus, porque Deus colocou sua palavra na boca do profeta. Portanto, estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, através do profeta que ele enviou. E por isso diz, a ele ouvireis. Esta promessa se cumpriu nos profetas do Antigo Testamento parcialmente. Também Moisés se cumpriu, e então se cumpriu em Jesus em toda a sua plenitude. Então se cumpriu nos apóstolos, e então nos 7 anjos mensageiros parcialmente. E então se cumpriria no último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo, ao qual... Então, depois de realizar a obra correspondente a este tempo final, então Deus o adotará. E aí encontraremos que o mesmo que esteve no Monte da Transfiguração será manifestado através de seu anjo mensageiro. E Deus terá somente uma voz nesta terra. E esta é a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro. A voz do anjo do pacto através de seu anjo mensageiro. Neste tempo final, para alimentar a alma de todos os seres humanos que têm fome e sede. Neste tempo final de ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus correspondente a este tempo final. Porque é tempo do quê? Este é o tempo de fome e sede de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus correspondente a este tempo final. Jovens, nós somos bem-aventurados neste tempo, porque Deus está nos alimentando através de seu servo fiel e prudente do tempo final da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o seu anjo mensageiro, através do qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, para este tempo final, se manifestaria e colocaria a sua palavra na boca do seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro nos daria a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso Cristo diz, sobe aqui, com essa voz de trombeta ele diz, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois das 7 eras da igreja gentia. Agora as coisas que hão de acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino, Cristo as dará a conhecer neste tempo final. Agora vejamos através de quem as dará a conhecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante nos diz, através de quem? Nos diz a quem enviará, diz, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? A seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar a conhecer, mostrar as coisas que hão de acontecer em breve, ou seja, as coisas que hão de acontecer neste tempo final. Eis que eu venho em breve, bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. E quem traz as palavras da profecia deste livro? O anjo do Senhor Jesus Cristo. O que guarda as palavras da profecia deste livro que o anjo de Jesus Cristo traz é bem-aventurado, pois está comendo o alimento espiritual e bebendo a água espiritual, que é o que a nossa alma necessita nesse tempo final, assim como a alma de cada pessoa necessitou na era e dispensação que lhe tocou viver. Necessitou a água e o pão espiritual da palavra de Deus, correspondente ao tempo em que ela viveu. Agora vejam através de quem é que Cristo dará a conhecer essas coisas que devem acontecer em breve. É através do seu anjo mensageiro, sendo enviado por Cristo e ungido por Cristo, pelo Espírito Santo, e Cristo colocando sua palavra na boca do seu anjo mensageiro, e ele falando todas as coisas que ele o mande falar, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. Por quê? Porque ele colocará sua palavra na boca do profeta que ele envia. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Agora vejam como Cristo dá testemunho de que enviou seu anjo mensageiro. Pelo menos tem 3 lugares claros aonde Deus fala com relação ao seu anjo mensageiro e diz que ele o enviou. Nós já lemos
lemos dois lugares, Apocalipse 22, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 16. E o outro lugar se encontra no princípio do Apocalipse, em capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e as declarou enviando através de seu anjo ao seu servo João. Através de quem? Através do seu anjo. A revelação apocalíptica, João o apóstolo recebeu através do anjo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, através de um profeta. Por isso esse profeta veio dando testemunho de todas essas coisas que iam acontecer. Vem o que? Profetizando. Porque os profetas o que fazem é que dão testemunho, dão a conhecer as coisas que hão de acontecer. Isto é profetizar, dar a conhecer coisas que hão de acontecer no futuro. E por isso é que este anjo do Senhor Jesus Cristo vem dando testemunho, ou seja, profetizando as coisas que hão de acontecer em breve. E a João, o apóstolo, lhe revelou todas estas coisas que hão de acontecer em breve. É este o profeta que traz a revelação mais extensa, mais completa de todo o programa divino que seria realizado desde o tempo dos apóstolos até este tempo final. E agora, vimos como é que para este tempo final seríamos alimentados com o pão e a água espiritual da palavra de Deus para receber o Espírito de Cristo. Porque para este tempo seria tempo de fome e sede de ouvir a palavra de Deus correspondente a este tempo. Jovens, para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho deste tempo no qual nós estamos vivendo, que é o tempo de fome e sede de ouvir a palavra de Deus para hoje. Ou seja, a palavra de Deus, o alimento espiritual para hoje, para o nosso tempo. Porque para cada tempo Deus teve palavra, ou seja, teve alimento espiritual para seus filhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, sobre mim também. E nos dê, a cada dia, mais alimento espiritual, mais palavra. E nos alimente a nossa alma. E em breve se complete o número dos escolhidos. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde. E vamos ver que horas são? Que horas são? 4:30. E a que horas é a próxima atividade? A próxima é para as crianças. Bom, se tivermos tempo por aqui, eu creio que Benji pode ter por aqui algum cântico. Um ou dois. Não menos de um, nem mais que dois. Um será o Senhor me pastoreia, porque está nos pastoreando com os pastos frescos da sua palavra, que é o alimento espiritual para hoje. É o alimento espiritual do qual tem fome e sede a humanidade. E Deus já está nos dando esse alimento para todos nós. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo. E sua obra correspondente a este tempo final. Vamos ter por aqui a Benji. Estamos sendo alimentados por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará minha alma. E assim segue falando todas as bênçãos
de nosso pastor, o Jeová do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele disse no Novo Testamento, eu sou o bom pastor. E o também disse, eu sou a porta, e o que por mim entrar, sairá e encontrará pastos. Para quê? Para ser alimentado. E também disse, também tenho outras ovelhas que não são deste redil, porque ele disse, eu sou o bom pastor. E disse, aquelas eu também devo trazer, e ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor alimentando este rebanho com a palavra de Deus correspondente ao tempo em que estas ovelhas vivem, de era em era, até a era da pedra angular, aonde somos alimentados pelo bom pastor, o Jeová do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento, o qual disse, eu sou o bom pastor. E sendo pastoreados por Cristo, sendo alimentados com a sua palavra, estamos sendo preparados para ser como Ele, para ser transformados e ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo e o desejo dele é que sejamos como Ele, a sua imagem e semelhança. E este é o desejo da nossa alma. Este é o desejo dele. E é o desejo de todos os anjos e de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, do passado e do presente. Ser como Cristo. Isso é o maior que você pode ser. Ser como Cristo. Ser como Cristo é o nosso desejo desde o profundo da nossa alma. E já somos como Ele. Em nosso espírito e nossa alma. E agora nos falta ser como Ele em nosso corpo físico e ter um corpo glorificado como Ele, para ser a sua imagem. Isso é o corpo teofânico e a sua semelhança. Isso é o corpo físico e glorificado que receberemos. E assim seremos em toda a sua plenitude, a sua imagem e semelhança. E assim seremos como Ele, nosso amado Salvador, Jesus Cristo e bom pastor, o pastor das nossas almas. Bom, que Deus continue nos abençoando, jovens, que Deus os guarde adiante, caminhando com Cristo, o bom pastor que alimenta nossas almas com sua palavra. Conosco novamente, o vosso pastor, Mauro. Deus abençoe.